Hoje o tema da nossa mensagem é o Espírito e o povo de Deus. Nosso texto está em Efésios 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vamos ler do 11 ao 22. Bem, abra sua Bíblia ou seu aplicativo aí da Bíblia. Vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, porque aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a outros que estavam longe, para também aos que estavam perto. Porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, justamente, está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, pela reunião do teu povo, pela família espiritual, missão, paixão e compaixão. Peço que o Senhor nos dê a graça nessa manhã de ouvir a tua voz. E, Senhor, me conceda a graça de comunicar o que o Senhor deseja que o teu povo ouça pela tua palavra. Pai, que essa série e cada mensagem dessa série possa penetrar os nossos corações como uma semente, amém? E nos fazer crescer como filhos e filhas de Deus, caminhando para a maturidade. Confiamos no Senhor e clamamos na confiança da tua bondade e do teu amor. Faz isso no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. O teólogo Gordon Fee inicia o comentário desse texto falando o seguinte: eu separei, porque eu achei assim, muito importante para todos nós ouvirmos isso. Um dos membros da trindade, entre aspas, no mundo de hoje, juntamente com o relativismo e o secularismo, é certamente o individualismo. Retomando o sentido bíblico da importância do indivíduo, mas revisando para adaptá-lo a uma cosmovisão não bíblica, naturalista. O iluminismo levou o mundo ocidental da modernidade a uma percepção da vida totalmente individualista, que nunca foi mais predominante do que hoje. Quando lemos esse texto do apóstolo Paulo falando que de ambos os povos ele fez um único homem, um só homem, nós temos um ataque severo, um ataque certeiro
a um dos maiores inimigos da vida, da obra do Espírito no nosso meio. A vida no individualismo. O indivíduo é fator decisivo em todas as coisas. Isso é um fato. E ninguém está aqui com essa mensagem removendo a particularidade de alguém, a individualidade de alguém. Até porque o Senhor ele salva indivíduos. Mas de que forma Deus salva o indivíduo? E é importante entender esse conceito para perceber a obra do Espírito, o Espírito e o povo de Deus. Um dos pais da igreja, Cipriano, fala o seguinte: ele viveu no século III. Não há salvação fora da igreja, porque Deus está salvando um povo para o seu nome, não um grupo desordenado, composto por indivíduos sem vínculos. Sabe, nós abraçamos o discurso do individualismo e, por vezes, repetimos de uma forma errônea, errada, sem perceber. E associamos isso ao conceito de salvação. Sabe, Deus salva indivíduos. Sim, e afirmamos que nós, um dia, por reconhecer a Jesus Cristo, nós fomos salvos. Sim, se um dia você reconheceu Jesus como Senhor, você se rendeu a Ele, submeteu a sua vida, percebeu que você necessita de um Salvador, reconheceu a sua condição e de quem você estava diante, você foi salvo por Jesus Cristo. Mas o caminho de salvação não é um caminho apenas do trabalho no indivíduo. O trabalho no indivíduo. Deus salva o indivíduo, conectando a um povo. Porque Deus está trabalhando num povo. O alvo principal da salvação é um povo escatológico. Deus está preparando um povo escatológico. E nesse momento, o Espírito Santo está trabalhando no meio do seu povo para preparar, organizar, ajustar esse povo escatológico. Essa comunidade que vive a vida do futuro na era do presente. Não é apenas uma salvação de um indivíduo que decidiu caminhar com Jesus na sua própria força. Sim, Deus vai ao indivíduo, mas o caminho desse indivíduo é um povo. E nós vamos ouvir e ler daqui a pouco algumas figuras que o apóstolo Paulo nos apresenta a respeito da salvação e da vida. Entenda, cada um aqui tem sua personalidade, suas particularidades. Mas a vida, a obra do Espírito no seu povo, a vida do povo de Deus, precisa ter primazia na nossa jornada, na nossa caminhada. Assim, o conceito de comunhão ganha uma amplitude muito maior. Comunhão não é apenas uma amizade, meu irmão, e você perceberá isso. Você tem muitos amigos, com certeza. Amigos de infância, amigos no trabalho, amigos na escola. Você senta, ouve alguns amigos que você gosta de estar com eles. Mas será que você tem comunhão com todos? Será que todos os seus amigos compõem a comunidade, o povo escatológico do Senhor? Sabe, essa consciência que o apóstolo Paulo nos traz aqui, que antes nós estávamos sem Deus, gentios, incircuncisos, acusados pelo aquele da circuncisão, de incircuncisos. Agora, pela obra de Jesus Cristo da cruz e pelo trabalho do Espírito, fomos inseridos a essa comunhão, essa relação com Deus. E de ambos os povos, judeus e gentios, fez um único homem. Um novo ser humano, uma nova humanidade, que nasce em Pentecostes, que ressurge com Jesus,
na sua ressurreição, mas que nasce em Pentecostes, o novo fôlego de vida. Já falei isso com vocês aqui. Essa comunidade que recebe a iluminação do Espírito, a confirmação do Espírito, a compreensão do Espírito. Essa comunidade que foi exaltada e levantada para testemunhar do Espírito. E que pela obra do Espírito está aqui cooperando, respondendo, se ajustando, como um povo escatológico. Uma comunidade que vive a vida do futuro. Que futuro é esse, meu irmão? É um futuro ao qual nós temos convicção. Um amanhã do qual nós sabemos que existe em Cristo Jesus. Na vida do povo de Deus, o futuro não é incerto. Na comunidade escatológica, o futuro é certo. Nós sabemos o que nos espera. Esperamos um reino em plenitude. E essas virtudes do Espírito do futuro pode ser observada e vivida hoje no meio do povo escatológico pela obra do Espírito. Mas por que nós não conseguimos ver isso? Porque nós somos frutos de uma época, de uma era, onde o ato de aceitar a Jesus, ser salvo como indivíduo, já é um fim em si mesmo. É por isso que nós temos tantas pessoas que são crentes, foram salvas, mas vivem perambulando, vivem desconectadas da vida, da comunidade, do povo de Deus. É por isso que eu bato tanto na tecla, não seja apenas um frequentador desse lugar. Você precisa se conectar com um povo escatológico. E esse povo escatológico não se reúne só nesse lugar, não. Nessa cidade, nós temos inúmeros lugares onde o povo escatológico se reúne. No Brasil, no mundo, Deus está preparando um povo para o grande dia, composto de judeus e gentios. Nesse lugar, no Espírito, ele fez o quê? Uma nova humanidade. Então, meus irmãos, Paulo está aqui combatendo um pensamento ainda muito presente no nosso meio. O orgulho de tentar justificar a nossa jornada no individualismo, sozinhos, sabe? Sem nenhuma tentativa. E eu não estou falando aqui, por favor, não me traduza de forma pragmática, onde eu estou aqui, mas ninguém me dá nada para fazer. Eu estou aqui, eu preciso servir em algum lugar, mas eu não encontro nenhum lugar. Eu não estou falando de você servir em algum lugar. Eu estou falando de você pertencer a esse lugar, a esse povo escatológico, de você prestar contas. A quem você presta contas? A quem você recorre para falar sobre você? Quem corrige você, meu irmão, minha irmã? A comunidade escatológica, a vida do Espírito nessa comunidade escatológica tem alguns resultados, produz algumas coisas. E a primeira consciência que nós temos que ter aqui, não são indivíduos que aceitaram Jesus e todo mundo respeita a particularidade do outro e ninguém fala na vida do outro. E ninguém mexe com o outro. Sabe aquela história? Somos irmãos em Cristo, mas ninguém não mexe. Eu tenho minha vida, você tem a sua, nos respeitamos e nós vamos caminhando assim. Não funciona assim no povo de Deus. E sabe, nós temos que bater sempre nessa tecla. Porque existe uma estrutura, existe algo enraizado em nossos corações que não conseguimos romper com isso. Nós amamos tanto o nosso individualismo que nós não permitimos nos pertencer a essa vida, ao povo de Deus. Paulo fala, vocês estavam desconectados, mas agora vocês estão o quê? Unidos, conectados. E não existe vida na vida do Espírito fora do corpo de Cristo. Irmão, nesse lugar,
É o lugar onde o Espírito está trabalhando esse povo, coletivamente, que nós somos corrigidos, que nós somos repreendidos, que nós somos exortados, nós somos encorajados, ajustados. Mas para isso nós precisamos abrir mão, perceber essa estrutura individualista que toma conta dos nossos corações. Deus, o alvo da salvação, não é a salvação de indivíduos, mas a preparação de um povo que pertence ao Senhor. É esse povo que vive no mundo testemunhando, tendo experiências com o Senhor, sendo ensinado, mas que estão ali se ajustando, recebendo as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito, aprendendo, compartilhando virtude, recebendo virtude. E assim nós vamos, sendo trabalhados pelo Espírito. Você não é um indivíduo de Deus, você é parte do povo de Deus. Você não encontra nenhuma linguagem neotestamentária falando esse indivíduo, esse ser humano, esse irmão, ele é por si só meu e não de mais ninguém. De forma alguma. Toda a linguagem de salvação e toda a linguagem da obra do Espírito envolve um corpo, uma coletividade. Por isso, meu irmão, minha irmã, você um dia pode ter sido alcançado por Jesus Cristo. Mas a pergunta é, de que forma você tem correspondido a essa noção de Deus trabalhar um povo? Bem, você pode ter sua comunhão com Deus, seu tempo a sós com o Senhor. Mas Deus está trabalhando um povo. E é no povo de Deus que você é lapidado, ajustado. É na vida da igreja que você é ajustado. Deus escolheu assim, decidiu que fosse assim. É nesse lugar. Então perceba, nós vamos avançar um pouquinho mais agora. Quando Daniel, no capítulo 7, no verso 18, fala que o santo do Altíssimo, eles herdarão, possuirão o reino para sempre. Os santos do Altíssimo é exatamente a mesma linguagem que Paulo se apropria para falar do povo de Deus. O povo de Deus é o povo que irá herdar o reino. É o povo que está sendo trabalhado, experimentando um pouco desse reino agora, e que irá herdar o reino. É por isso que o apóstolo Paulo, quando se dirige a os seus irmãos, alguma igreja, ele fala os santos que vivem em tal lugar. Por que santos? Porque o Espírito Santo está trabalhando na vida desse povo. E sabe, você pode pensar, nossa, mas eu não me considero santo, porque ainda percebo tais pecados na minha vida. Ótima percepção. E você precisa vencer esse pecado. E sozinho você não vai vencer esse pecado. Só a consciência do pecado não resolve. Você chegar diante de alguém e falar assim, eu sei que eu sou um pecador, eu tenho esses pecados. Ótimo você ter essa consciência. Qual o próximo passo? Você se submeter à vida, à comunhão do povo, a ser tratado, trabalhado. Às vezes eu percebo que a consciência do erro parece que é um fim em si. Alguém chega e fala assim, eu sei que eu estou errado. Acabou. Eu sei que estou errado. Finalizou aí. Não. Só a consciência do erro não é o suficiente. A obra do Espírito é através de um povo. E é pelo povo de Deus que nós somos trabalhados para a aperfeiçoação, aperfeiçoamento e a santificação. Por isso que somos santos. Ou seja, o povo que está ali sendo trabalhado.
Ele não fala o santo em tal lugar. Ele não está falando de uma maneira individual, como os santos que nós reconhecemos ao longo da história da igreja. Homens que contribuíram, que dependendo da tradição, ganham o nome de santo, né? Algumas Bíblias falam são os apóstolos, né? Os escritores bíblicos, os evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Tomás de Aquino. São santos ao longo da história, homens que viveram uma vida a qual o mundo não era digno. Mas esses santos aqui que ele está falando é o povo de Deus, o povo escatológico. Esse povo que Daniel 7 fala, o povo que irá herdar o reino de Deus. Para quem você confessa seus pecados? Para seus amigos ou para o povo da comunhão? Vou repetir mais uma vez. Para quem você confessa seus pecados? Para os seus amigos ou para o povo da comunhão? Sabe, meus irmãos, nós confundimos as coisas. Nós, sem perceber, estamos ainda tentando replicar uma estrutura. É no povo da comunhão que o Espírito está trabalhando. E talvez tenhamos amigos que pertencem ao povo, ao corpo de Cristo. Mas nem toda a amizade simboliza a comunhão. Nem toda amizade simboliza a comunhão. E nós não percebemos isso. Por exemplo, já encontrei com pessoas e conversei com pessoas que compartilharam suas falhas, suas dores, seus pecados, e ouviram de pessoas que não estão na comunhão direções para a sua vida. Eu não estou dizendo que naquele que não está na comunhão do povo de Deus não existe a sabedoria. No mundo existe uma sabedoria. E essa sabedoria é compartilhada pelo próprio Deus. A graça comum que está no mundo. Encontramos a graça de Deus em todos os lugares. Mas isso não significa que a graça de Deus comum é um exemplo ou um motivo para você ouvir todos os conselhos de todos os amigos como conselhos sábios e direcionar para a sua vida. Na verdade, alguns conselhos devem vir de encontro e confronto ao seu coração e à sua mente. E alguns amigos, por vezes, não fazem isso. Eles nos abraçam. Não é assim? Quem você considera melhor amigo não é aquele que te dá um afago, te abraça, bate no seu ombro e fala que estou do seu lado. Se você errar, eu erro com você. Estamos juntos. Você fala, que amigo, legal. Na cabeça do homem pós-moderno, amigo é aquele que pula do precipício com você. Mas os irmãos da comunhão não pulam no precipício com você. Eles fazem de tudo para você não pular. É diferente. Não confunda as coisas. É por isso que, às vezes, a comunhão ela é dura. Por isso que, às vezes, desce rasgando. Porque o Espírito Santo tem um objetivo. Santificar a minha vida e a sua vida, a nossa vida. Amizades espirituais são preciosas. E amizades espirituais, sim, simboliza a comunhão. Não confunda toda a amizade com a amizade espiritual. Você pode ter amigos de longa data que você ama. Que se respeita, se ama. Mas não confunda isso com amizade espiritual. Com comunhão. E Paulo bate nisso aqui. Paulo se apropria do termo de Daniel. Os santos que herdarão o reino. E aí ele vai embora. Inclusive, a palavra igreja, eclésia, ou eclesia, onde fala de congregar, a congregação é a natureza coletiva do povo de Deus, é a igreja.
Nossa reunião é a natureza coletiva do povo de Deus. Mas na reunião coletiva, nem todos que estão ali naquele culto público pertencem ao povo de Deus. E é assustador isso. Porque na cabeça de algumas pessoas, gente, eu preciso ser muito direto aqui com vocês. Porque nós precisamos ter consciência disso. A obra do Espírito, no meio do seu povo, exige de nós uma consciência. Pressupõe uma consciência. E também uma resposta. Você pode amar esse lugar, amar a mensagem desse lugar, amar o louvor desse lugar, inclusive fazer alguns cursos, e mesmo assim, não ter comunhão com esse lugar, com o povo desse lugar. Não submeter ao povo desse lugar. É por isso que nós temos certos conflitos, porque você pertence a esse lugar, mas não se submete à vida uns dos outros. Você não é corrigível. Ah, porque você tem seus amigos para fazer isso. Não. Ah, mas pastor, isso é viver numa bolha. Não, querido. Ninguém está aqui propondo uma sociedade secreta, onde você não tem mais vida lá fora. Não é isso, não. Mas quando se trata de comunhão, povo de Deus, comunidade escatológica, o Novo Testamento é muito enfático, é direto ao ponto. É nesse termo que se traduz a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Nesses termos, comunhão com o mundo não pode ter comunhão com Deus nem seu povo. Então, meu irmão, um ponto agora muito interessante é que, porque você pertence ao Senhor, você foi salvo e você pertence a um povo, sua vida não pode ser fruto só das suas decisões. Ela precisa sim ter a sabedoria do Espírito por meio do povo. E com isso eu estou dizendo, não é só a vida dos líderes dessa casa. Existe sabedoria no povo por meio do Espírito. Existem irmãos aqui dentro que podem ter uma fala sábia para você por meio do Espírito Santo. Mas a liderança, sim, né? Pastores, diáconos, líderes de pequenos grupos, eles precisam falar da sabedoria. E essa sabedoria vem do Espírito e não uma sabedoria lógica. E às vezes nós erramos. Erramos em que sentido? Porque nós damos um conselho baseado numa lógica, apenas numa tentativa de solução moral. Que é muito comum, é muito fácil. Nós precisamos entender que intencionalmente o Espírito está trabalhando para preparar um povo para um encontro nos ares com o Senhor. E esse povo não pode seguir da forma como eles desejam seguir. Existe uma submissão mútua. É por isso que você pertence a um lugar, meu irmão, minha irmã. Porque não existe salvação ou vida. Não existe esperança escatológica sem esse lugar. Você está entendendo isso? Embora composta por indivíduos, a igreja como um todo é o objeto da atividade salvífica de Deus em Cristo. Deus escolhe e salva um povo para o seu nome. Deus escolhe e salva um povo para o seu nome. Deus não escolhe e salva um povo para eles mesmos. Deus escolhe e salva um povo para o seu nome. Ou seja, por que nós fazemos tudo para a glória de Deus? Porque o que está em jogo é o nome de Deus. Quem o povo de Deus representa? O próprio Deus. Você sabe por que seu testemunho é importante? Alguém sabe por quê? Você pode pensar assim, eu tenho que testemunhar porque eu sou crente, né? E o crente dá bom testemunho, então
Você tem que testemunhar, porque o que está em jogo não é a sua individualidade. É o Deus que te salvou e o povo a quem você representa por meio da sua vida. Quando você falha no seu testemunho, não tem aquela história. Sabe quando uma pessoa vem com a queixa com relação ao irmão, fala assim, ó, o irmão pertence a esse lugar. Se ele é membro dessa casa, todos nós somos afetados por meio do seu mau testemunho. Não existe aquela história, mas é só ele, não é a igreja. Não, é ele mesmo. Porque a igreja, por isso que quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo está comprometido. Você entende a profundidade do que é isso? O povo de Deus é assim. O povo de Deus não é composto por simpatizantes e pessoas emocionalmente conectadas. O povo de Deus é um povo que está sendo trabalhado pelo Espírito intencionalmente para corresponder aos intentos de Deus de ter um povo escatológico, minha irmã. Não tem outro meio. E sabe uma passagem que ilustra bem essa ideia? Que é assim, um texto bem amargo, direto. 1 Coríntios, nós não vamos ler. Anota aí, por favor. Anota e leia em casa. Se você puder ler ainda hoje, quando chegar em casa, faça isso. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13, depois 6, de 1 ao 11. Paulo fala de pecados flagrantes de indivíduos. Ele está aqui repreendendo pecado. E em ambos os casos, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 6, Paulo dirige a sua arma pesada, não para indivíduos pecadores, mas para a igreja. Ele vai falar depois do indivíduo. E olha a forma como Paulo trata esse indivíduo. No nosso tempo, na era onde nós vivemos, do hipersentimentalismo, da desordem afetiva, o apóstolo Paulo aqui, nossa, é um moralista. Paulo é um moralista. Inclusive, é toda uma tentativa hermenêutica de releitura, desconectando Paulo de Jesus, por exemplo. Paulo falou isso. E o que Jesus falou? Você vai ouvir bastante isso. Eu fico com Jesus e não com Paulo. Há toda uma tentativa de releitura exegética. O apóstolo Paulo, falando aqui, ele aponta e fala, ele repreende a igreja. Por que ele repreende a igreja? Porque a igreja deixou de lidar com questões seríssimas. Ele repreende líderes por permitir homens imorais continuar no meio do povo. Gente, isso é pesado. E sabe o que o apóstolo Paulo fala? Dando um spoiler para você aí. Ele fala assim, é o seguinte, vocês permitiram homens imorais, pervertidos sexualmente, pervertidos com uma série de coisas, uma ética que não é a nossa ética, continuar no meio do povo. E sabe o que o apóstolo Paulo repreende mais? O que vocês querem? Vamos deixar o Espírito trabalhar? Não, o Espírito já está trabalhando. É a tarefa da igreja fazer isso. Não, permitir certas coisas? Não, e ele repreende os líderes. Ele repreende a forma como a igreja está se organizando nesse sentido. Ele simplesmente, Paulo fala, ele deve ser expulso da igreja. Opa! Como assim? Não. Deus é amor, pastor. Olha a graça de Deus aí. Que história é essa? Paulo fala, líderes, igreja, vocês estão errando. Porque vocês, não sei, e ele vai continuar, não sei se por cansaço, por orgulho, eu não sei porque vocês não querem lidar com a situação, mas estão permitindo pessoas perversas, pessoas depravadas, que andam segundo o seu coração, tentar viver na comunhão dos santos.
Mas o Espírito está trabalhando no meio do povo de Deus e por isso vocês precisam fazer o seguinte: remove o irmão da comunhão e entrega o corpo a Satanás. Rapaz. Entrega a Satanás para que sua alma talvez seja salva no dia do Senhor. Irmão, disciplina é coisa muito séria no meio do povo de Deus. Você sabe por que nós disciplinamos? E precisamos ter uma postura de disciplina. Irmãos, líderes, pastores, ouçam isso. A nossa negligência entristece o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que a nossa postura deve ser uma postura impensada ou repentina. Mas talvez aquela advertência que Jesus dá por meio de João à igreja, as igrejas de Apocalipse, talvez Laodiceia, não lembro agora, onde ele fala o seguinte: olha, eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel. Isso é um pecado de vocês. Porque a obra do Espírito na comunidade escatológica pressupõe o quê, meus irmãos? Pressupõe que Deus está preparando um povo, santificando esse povo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos santos que vivem em tal lugar. Ninguém está propondo um estilo de vida moralista, mas existe uma ética, uma moral no meio do povo de Deus. E é do povo, do Espírito, por meio do povo e não individual. Ou seja, se você pertence ao povo de Deus, se você pertence a essa casa, sua ética, sua moral não é individual. Por isso, pense duas vezes quando você pensar em fazer, por exemplo, eu quero ser membro de um lugar. Porque ser membro de um lugar está conectado com aquele lugar, não só afetivamente, mas entender que existe uma obra, uma tradição ali que você vai estar vivendo, conectado e recebendo isso. Gente, é muito importante tudo isso aqui. E ele vai direcionando a carga toda dirigida à igreja por sua arrogância, por não haver tomado providências. E sabe, por vezes, nós erramos em certas ações. Todo mundo está sujeito a erro. Erramos de diversas formas. Às vezes por negligenciar, às vezes por ser rápido demais, ser reativo. Mas o maior erro aí está em ser indiferente com a vida do irmão. Querido, eu e você estamos nesse lugar para prestar conta. E não tem jeito. Não tem outra forma de se viver. A obra do Espírito no meio da igreja. Você tem que fazer isso. Confessar seus pecados. Submeter a sua vida. Ser disciplinado. Ser encorajado, ser corrigido. Mas no mundo que nós estamos vivendo, ninguém quer submeter a isso. Ninguém. É muito comum, quando você procura saber sobre a vida de alguém, a pessoa é muito superficial. Somos superficiais no nosso tratar. Eu não estou dizendo que você precisa sentar com todo mundo, em toda esquina aqui, qualquer um, senta, ei, deixa eu sentar com você, confessar meu pecado. Mas se você não tem pessoas aqui dentro, você chega, confia, senta, expõe sua vida. Eu não estou dizendo para você lotar os gabinetes dos pastores, não, meu irmão. Porque às vezes nós temos uma ideia que a unção está com os pastores, né? Então vamos lá, vamos fazer uma fila para gabinete, porque é com eles eu estou falando. Por que nós temos, por exemplo, pequenos grupos? Por que nós temos os PGAs? Porque nós temos os ministérios aqui dentro. Nós temos que assumir responsabilidade uns com os outros. Isso é importante, meu irmão. Essa é a obra do Espírito. O Espírito e o povo de Deus. O que o Espírito Santo está trabalhando no nosso meio? Trabalhando na nossa consciência que não existe jornada sozinho.
Sabe? Mas isso é muito difícil, porque nós criamos uma espécie de estrutura onde nós queremos escolher quem é quem na nossa jornada. Sabe aquela história? Eu não vou conversar com fulano. Sou melhor que ele. Você não fala isso, mas lá dentro... Se as suas amizades espirituais nunca confrontaram você, não é amizade espiritual. Porque constantemente nós estamos trabalhando a vida uns dos outros pela obra do Espírito. E talvez agora, nesse momento, você pode estar pensando, nossa, que mensagem pesada. É triste isso. Isso não deveria ser pesado. Não deveria. Isso deveria ser comum no meio do povo de Deus. Ser corrigido. Ser confrontado. Ser consolado, porque um outro erro também. Nós sempre estamos aí nos extremos, não é verdade? Sempre. Às vezes você confronta, você está ali, mas você não consola. Aí você fica muito bem. Confrontei fulano, porque eu sou assim. Falo na cara mesmo. Carnal. Porque você confronta, mas você consola. Sabe qual é o seu consolo? É do Espírito. Que ele ainda não finalizou a obra na sua vida. Submeta-se a ele. Sabe que ele está continuando trabalhando no meio do seu povo. E assim nós vamos. Entra alguém novo aqui no nosso meio. Ele precisa entrar na comunidade, no povo de Deus. Não num grupo de pessoas simpatizantes. Que é melhor ele se associar a algo do que viver como simpatizante no povo de Deus. Porque o povo de Deus é uma comunidade de crentes. O povo, a comunidade dos que creem. Aquele povo que vive, porque tem sua vida sustentada pela obra do Espírito, koinonia. Criados e formados pelo Espírito, uma comunidade que tem comunhão com o Espírito. Paulo se refere à comunidade dos crentes em 2 Coríntios 3, de 1 a 3, como vocês são minha carta, a carta de Cristo de recomendação. Imagina. Cristo tem uma carta de recomendação do reino. Quem é o povo, o seu povo? Você já parou para pensar que tipo de carta estamos sendo? Somos. E Paulo usa várias figuras. Criados e formados pelo Espírito. Temos comunhão em Cristo e comunhão por meio do Espírito, uns com os outros, por meio de Cristo e por meio do Espírito, pelo ministério do Espírito Santo, gerando essa. E assim nós vamos. A comunidade do povo de Deus deve sua vida como corpo à rica experiência que cada um dos seus membros tem com o Espírito. Ou seja, a sua experiência com o Espírito adiciona a vida de outro. Já parou para pensar que às vezes nós vamos testemunhando experiências com o Espírito Santo e assim, eu tive a minha, você teve a sua e parece que nós estamos ali, nossa, foi muito legal, espero ter um dia essa. Sabe, apresentando uma espécie de presente, uma roupa. Na verdade, as experiências que nós temos com o Espírito acrescentam na vida uns dos outros. Porque todos nós temos deficiências e lacunas para serem preenchidas. E é na vida da comunidade que as nossas deficiências são supridas e as nossas lacunas são preenchidas pela experiência do Espírito que cada um tem. É por isso que é comunhão, meu irmão. Francis Schaeffer fala que quando se trata da comunhão, você não pode ser só sincero, você tem que ser verdadeiro. E ser sincero e verdadeiro pressupõe algo. Você não pode ser verdadeiro só com relação ao outro, você tem que ser verdadeiro com relação a você também. Porque nós somos muito rápidos em ser verdadeiros com relação ao outro. Eu vou falar a verdade sobre você, já ouviu isso?
como se a minha percepção sobre aquela pessoa fosse a verdade sobre aquela pessoa. E a verdade sobre você? Aí você fala, quem fala é o Senhor. Mas sobre o outro, quem fala é você. Segundo Schaeffer, essa comunidade parece mais uma comunidade de hipocrisia. Mas a comunidade do Espírito não. Pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, nós confrontamos, consolamos. E recebemos o consolo de Deus. E a vida de Deus vai surgindo no nosso meio. Sabe, quando as dúvidas surgem aí em relação ao irmão, quem pode ouvir sobre essas dúvidas? O irmão. Alguém que caminha. O interesse de ajudar o irmão. Perceba que isso não é uma bolha. É a vida do novo mundo na vida da igreja agora. Sabe, por vezes passamos por dificuldades financeiras. E quando se fala de dinheiro, é uma luta no meio do povo. Toca em algo muito sensível. Por exemplo, quando o irmão não é responsável por seus recursos financeiros, isso é perceptível. Quando o irmão não participa financeiramente da comunidade, gente, isso é muito real. Isso acontece no nosso meio. Pessoas que estão aqui há um bom tempo e nunca contribuíram com nada. Isso é muito real. Quando o irmão não contribui ou ajuda um outro, enfim, temos diversas frentes da questão financeira. E aí, sabe o que acontece? Você fala assim, ó, fulano já viu, né? Mas ninguém chega para conversar. Como é que está a sua vida? Por que você nunca contribuiu na comunidade? Peraí. É o Espírito que tem que falar. O Espírito fala através de quem, meu irmão? Né? Nas questões éticas e morais da igreja, o Espírito fala através de quem? Do povo de Deus. Você sabe que você deve ser corrigido, sim, em muitas coisas, inclusive na questão, na lida com as finanças, com o dinheiro. Gente, a vida do Espírito, na vida do povo de Deus, vai removendo toda tentativa de individualismo. Ele não remove a individualidade, mas individualismo sim. Fulano, por que você não está contribuindo? Eu estou passando um maior perrengue. E quem sabe, eu e Deus. E sabe uma coisa interessante? E que às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade financeira porque ela entrou num beco sem saída. Aí está buscando lá recursos no YouTube, sabe? Como sair do perrengue. Né? Como sair, vou fazer um curso tal para fazer. Tudo bem, está buscando recursos. Mas você deveria estar compartilhando seu coração, pedindo auxílio da comunidade. Falando assim, olha, eu de fato não estou ofertando, de fato eu não estou contribuindo financeiramente. E você sabe, meu irmão, que a contribuição, vou mexer em dado de cabo aqui, né? Você sabe que a contribuição no meio do povo de Deus não deveria ser uma lei? Onde você está aqui, ó, está aqui. Você tem que dar pelo Espírito, trabalhando no meio do seu povo, você sendo corrigido, generosidade, altruísmo, são virtudes que o Espírito comunica no seu povo. Ninguém deveria estar, gente, eu vou mais, eu vou muito além. Me perdoem, pastores, se vocês não concordam, depois me procurem, se vocês não concordam. Mas ninguém deveria estar dando palavra de oferta aqui também, não. É hora de ofertar. Vamos lá, irmãos. Por que você tem que dar a palavra de oferta? Porque você quer ser convencido que você precisa dar. E o povo de Deus escatológico? Cadê? O povo que herda o reino. Meus irmãos, a vida do Espírito na vida do povo de Deus
é algo que tem que ser levado muito a sério. Nós temos que corresponder ao Espírito, não resistir ao Espírito. Nós estamos resistindo ao Espírito. Deus quer fazer uma obra no meio do MPC. Quer que a comunhão aumente, que as vidas se tornem cada vez mais santas, que você aprenda a viver no mundo, dentro de uma vida ética, moral, neotestamentária, não com moralismo, não com falsas ideias. Não, você tem uma vida santa de fato, fazer tudo para a glória de Deus, ter uma vida ajustada, não uma vida perfeita ainda, porque a perfeição vem com a ressurreição do corpo, mas uma vida onde Deus é representado no seu reino. Irmãos, perceba, nós estamos falhando. E hoje é o momento de você olhar para si, para dentro de si. Porque o cálculo que deve ser feito não é, que povo maravilhoso que nos acolhe. O acolhimento é necessário, mas a vida pós-acolhimento é que tem que surgir, ressaltar aí. E essa exortação de Paulo tem que cair nos nossos corações, como uma bomba. Será que nós estamos ignorando certas coisas porque não aguentamos mais? Como é que está a vida moral dos irmãos? Eu não quero ser fiscal moral de ninguém. Nós temos uma autorização aqui, é corpo de Cristo. Você não quer ter comunhão, por isso, com o ímpio. Antes vocês eram o quê? Gentios, ímpios, mas agora não. Nossa comunhão é com o povo de Deus. Com o povo de Deus. Nossos filhos precisam ser ensinados que são povo de Deus, que eles prestam conta. Tem uma família espiritual. E olha as figuras que o Paulo utiliza, finalizando aqui, para falar sobre isso. Agora vem a cereja do bolo. Vocês me amam? Amém. Vamos sair daqui falando, olha, a mensagem foi uma pancada. O que você vai fazer com ela? Comentar que foi uma pancada? Ou refletir? Cair de joelhos e falar assim, homem muda. Falar para o teu irmão, como eu vou viver isso? Acho que o maior elogio para o pregador não é elogiar a sua mensagem, é refletir a sua mensagem. Olha as figuras que o Paulo utiliza. Família de Deus. Família de Deus. Já nunca tive uma família muito ajustada, então, família de Deus para mim é isso mesmo. Não. Você pode ter tido uma família disfuncional, mas na família de Deus você aprende o que é família. Você é corrigido. Você encontra maternidade e paternidade. Você encontra um Deus que é pai. Irmãos imperfeitos, mas que amam ao Senhor acima de todas as coisas, mais do que a si mesmo. Nós vamos ajustando. Família de Deus. Somos a família de Deus. Isso não te traz temor, não? Família de Deus. Olha outra figura, templo de Deus. Você sabe que nós usamos é figurativo, né? Construção do templo. Você sabe, né? É a construção do prédio. Chamamos de templo porque o templo se reúne. É figurativo. Porque o templo é onde o Espírito habita. E onde ele está habitando? No povo de Deus que se reúne. Mas tudo bem chamar de templo. Tá? Não estou dizendo que tem que mudar, não. Tá? Quero só que você tenha consciência. É igual aquela história. Eu vou para a igreja. Não sabe muito bem. Você vai para onde a igreja se reúne. Que legal falar, essa é a minha igreja. E é mesmo, porque é uma família que você pertence. É um povo que você pertence. Templo de Deus. Somos templos de Deus. O Espírito soprou em Pentecostes. Um novo homem ressurge, uma nova humanidade. Templo de Deus. Por isso que Jesus fala, destrói esse, porque em 3 dias eu vou o quê? Construir um novo. Ele ressuscita na Páscoa.
e em Pentecostes sopra sobre a nova humanidade. Por isso, Paulo fala, de ambos os povos fez só o quê? Um só homem. Uma nova humanidade. E a última imagem, ele fala o quê? Corpo de Cristo. Meu irmão, aqui daria mais 1 hora. Mas eu tenho que finalizar a mensagem. Corpo de Cristo. Sabe aquela história? É o seguinte. Estou aqui, amo vocês, mas não se metam na minha vida. Mas nós somos corpo de Cristo. Não, não. O que está em jogo não é o seu corpo. Por que nós precisamos cuidar uns dos outros? Porque a igreja é um lugar de pessoas legais? É mesmo? Olha para você, olha para mim. Irmão, você sabia que você é legal para um, insuportável para outro, né? Você sabe disso, né? Você tem consciência disso ou não? E tá bem. Se é assim, não deveria, né? Você não deveria se conformar com isso. Mas ainda bem que nós temos a obra do Espírito em nosso meio. Assim, você cuida um do outro, por quê? É porque você é um cara legal, uma mulher legal. Sabe aquela história? A Val decide, eu vou cuidar da Eliana. A Eliana cuidar da Val, porque nós somos amigas, somos legais. Sabe por quê? Nós somos o quê? Corpo de Cristo. Estamos comprometidos na saúde do corpo. Fulano entrou aqui, está na igreja 6 meses. Esperar um pouquinho, conhecer melhor antes de corrigir, né? Ô, irmão, não, não, não. Eu acho que uma fala, viu, Douglas, interessante para novos membros, é no final falar, vocês têm noção onde vocês estão entrando, né? Você tem ideia, né? Porque isso tem que ser praticado no nosso meio. O próximo ano, da nossa casa, depende muito da nossa postura em relação a essa palavra. Eu sinto isso como um alerta profético para nós. Ou você assimila essa consciência e muda a sua postura. E vive isso. Nós teremos que correr atrás do prejuízo em breve. Que o Espírito Santo construa essa comunidade escatológica. Que o corpo de Cristo seja cuidado, ajustado por meio do seu povo. Paulo fala por meio para a igreja, fala assim, um corpo, um só Espírito, né? Um só Senhor, uma só fé. Um corpo bem ajustado para a glória de Deus. Ele está falando assim, um corpo bem ajustado é um corpo perfeito. É um corpo que aprendeu a romper com o individualismo e passou a ser corpo de fato. Não pela saúde de si, mas a saúde de um povo. Você percebe a profundidade disso? Ser salvo, finalizo com essa frase, significa tornar-se parte do povo de Deus. Se alguém perguntar para você, o que é ser salvo? Então, é pertencer a Deus e a um povo. Povo construído por pessoas que, pelo Espírito, nasceram na família de Deus. Portanto, os membros desse povo se reúnem em um só corpo. E essas reuniões do Espírito os constituem como templo de Deus. Deus não está simplesmente salvando vários indivíduos e preparando para ir para o céu. Antes está formando um povo dedicado ao seu nome, em meio ao qual ele pode habitar. Esse povo é uma vida comunitária que reproduz o caráter de Deus em toda a sua unidade e diversidade. Temos diversidades, temos. Mas, acima de tudo, temos unidade.
reproduz o caráter de Deus. Esse povo vive em comunidade. E essas características lhe dão identidade. Sua identidade está na Trindade. E na vida da Trindade no meio do seu povo. Não existe identidade em Deus sem a comunhão com os santos. Por isso a comunhão é importante. Você é quem você adora. E você se torna um pouco com quem você comunga. Você tem comunhão com o ímpio. Pode ter certeza. Existe uma inimizade estabelecida. Mas se você tem comunhão com o povo de Deus, mesmo faísca saindo, existe uma pinha surgindo. Porque a reconciliação é o nosso alicerce. Todos que entendem. Eu peço que você faça um momento de reflexão. Não vou fazer apelo para vir à frente, não. Eu quero que